22, que no dia 22 também vão existir pelo menos mais um. Não ouvi, não gostei, mas eu vou começar com um álbum que a gente ouviu e talvez, não sei, não gostamos, que é o Beside Yourselves. Beside Yourselves, lançado pelo Skid Row, este EP aqui, que tem até resenha, o Davi Pascal fez para nós na consultoria do rock, que eu acho um grande EP, mas que ele tem um defeito muito grave, que eu nunca entendi porquê, né? Se não me engano, seria o terceiro na discografia do Skid Row, tem Skid Row, Slave to the Grind, e este álbum aqui. Mas, cara, assim, é injustificável eles lançarem um vinil com ambas as músicas do mesmo lado. Por mais que as músicas sejam maravilhosas, né? Tem Psychotherapy, que é uma versão para a música do Ramones, uma versão fantástica de Little Wing. Eu esqueci de falar, né? Beside Yourselves são 5 canções só de covers que o Skid Row fez. Come On and Love Me, do Kiss, Delivering the Goods, que é do Judas Priest, e What You're Doing, que é do Rush, né? Bem surpreendente as escolhas das músicas em termos de Rush, Kiss e Judas Priest. Mas é injustificável, né, Michael? Uma banda como a Skid Row, com o sucesso que eles faziam na época, lançar esse EP com 5 músicas idênticas em ambos os lados, né? Mas são 5 músicas fantásticas. Eu não sei se lá fora é assim também, né? Aqui no Brasil eles lançaram assim. Eu não sei se lá fora é 2 de um lado e 3 do outro, eu nunca peguei importado, né? Mas, cara, isso que quando eu peguei na época eu fiquei muito indignado, porque os 2 lados são iguais, e pra mim o segundo lado poderia ter algumas coisas ao vivo, poderia ter, sei lá, algumas demos. Mas, como sempre, a gravadora quer o dinheiro, né? Quer fazer um troço rápido, quer fazer um troço prático, e vamos lançar que vai ter o Michael Maron que vão comprar, para que a gente vai se preocupar de dar qualidade no produto, né? E falando das músicas em si, são umas covers muito boas. Delivering the Goods consta que o Rob Halford participa dessa faixa. É uma faixa gravada ao vivo, né? Tá até escrito aqui, guest vocalist Rob Halford. Como eu não sou um grande conhecedor de Judas, eu não consegui identificar a voz dele ali no meio, não. Bom, confesso para vocês. Tá? E realmente, são umas bandas que a gente não ia esperar muito do Judas Priest, do Skid Row, o próprio Judas, o Ramones, Rush, quando a gente pensa numa banda glam rock, né? E é um EPzinho que eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante desse EPzinho aqui. Não é meu favorito da banda, meu favorito da banda ainda é o Slave to the Grind. Mas é um disco bem bom de escutar. Uma pena que poderia ter sido melhor aproveitado o vinil, né? Eu estou olhando aqui no Discogs, a versão em vinil americana não tem, mas o cassete americano e o vinil europeu e o cassete europeu é assim, o lado A e o lado B com 5 músicas iguais. Lamentável. Aí o CD em si, aí o CD são só 5 músicas, totalizando 18 minutos. Mas o vinil europeu, os cassete americano e o cassete europeu, os 3 são as 5 músicas. O Rob Halford aqui na Deliver the Good, né? Ele é um convidado especial, mas ele não canta, assim, ele não é a voz principal, né? Não, é para ser só no refrão, talvez ali, em alguns backing. É vocal de apoio. Mas as 5 músicas, os 5 covers são ótimos. E eu lembro de Psychotherapy nós vendo isso no Hollywood Rock ao vivo, né? Não sei se foi ao vivo, mas foi no Hollywood Rock ali de 91, né? O Raquel Bolan com aquele piercing no nariz, né? E acredito que tenha sido nessa época que eles vieram a Porto Alegre num show no Gigantinho, que eu não fui, e jogaram um fogo de artifício, assim, um rojão no Rob Afuso, e aí o show foi interrompido. Tem uma história dessas aí, para quem viveu a época, depois deixa nos comentários. Se alguém foi lá nesse show no Gigantinho, comenta aí para nós. E já que nós estamos falando de Psychotherapy, vamos falar então de outro aniversariante de 22 de setembro, que é o Psycho Circles. Cara, esse álbum aqui... Peraí. Antes de falar dele, eu vou botar uma sessão. Agora eu posso falar dele. Michael com os óculos 3D do show da turnê do Psycho Circles. Eu vou voltar aqui para a tela central e aí depois o Michael volta ali com os seus óculos, porque, cara, são 26, não, 20,
24 anos, do Psycho Circus, 98, 25 anos. E isso me deixa muito velho. A turnê foi em 99, né? Mas o álbum é lançado em 98. Então, eu tenho aqui essa edição, que é a edição original americana. Vejam que a capa é aquelas capas com efeito 3D, né? Holográfica, isso. Mas ela tem o efeito 3D se colocar os óculos, né? E aí aparece aqui o palhaço. Eu acho muito legal. Tá um pouquinho judiada, né? Mas tá aqui tudo, o CD e tal. Como o Michael falou, né? A galera não sabe o que era viver a era de um CD. Então, olha só o encarte disso aqui, né? Vai abrindo as letras, e aí quando vira aqui, tá o circo montado do Kiss. Eu não entro nas polêmicas do que foi feito aqui. O último detalhe, né? No próprio encarte, como sempre, Kiss sendo Kiss, né? Fazendo um merchan para comprar alguma coisa. Então, dá para comprar camisetas, dá para comprar jaqueta, dá para comprar o pôster oficial. Quer dizer, isso aqui não é o pôster oficial, não. Isso aqui é para botar no travesseiro, a fronha do travesseiro, esqueci. Né? Kiss sendo Kiss. Eu não sei se a versão nacional tem isso, e eu não vou entrar nas polêmicas de quem gravou o que nesse disco, mas, cara, é simplesmente o retorno de Ace Frehley e o Peter Criss, originalmente membros da banda, a banda, né? Então, como é que tu não tem como gostar? E o disco é muito bom aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, em particular... Perdão? E o retorno das máscaras. E o retorno das máscaras, claro. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, eu não sei porque o We Are One foi um grande sucesso, mas eu acho que o maior sucesso do disco em si é a faixa Psycho Circus, que abre, e eu gosto muito de Into the Void, e eu gosto dessa lembrança, né, de 100,000 Years in Journey of 100,000 Years. Mas o Michael tá com aqueles óculos ali, por quê? Porque nós fomos no show do Kiss em 99, já foi citado numa outra live, que é o que tem a abertura com o Rammstein. Eu também tenho meus óculos, mas eu guardo aqui numa pastinha. Eu tenho o ingresso aqui do show, também está guardadinho aqui. E eu tenho em algum lugar o valor que eu paguei para esse show. Não vou achar agora aqui, mas que eu me lembro que a excursão na época era R$20, era caríssimo, R$20. Mas está guardadinho aqui os óculos. O ingresso deve ter sido 30 ou 40 reais. O ingresso está aqui, R$20. O ingresso. Não vai aparecer aí, mas na tela grande vai aparecer. R$20. E, cara, assim, ó, show de abertura do Rammstein no dia 15 de abril, no Jockey Club. Foi uma façanha. Que antes, só para terminar e passar para o Michael, porque o Michael pode contar a história melhor, já que eu também sei a opinião dele sobre esse disco, eu consegui depois esse bootleg que registra o show Kiss Psycho Circus Live in 3D, Porto Alegre, Brasil, onde tem essa cena do Paul Stanley voando, né, sobre a plateia, que era algo assim fantástico, né, era maravilhoso. É um bootleg bem escroto, né, bootleg duplo, uma gravação tenebrosa. Que, Michael? Voando sobre a plateia, não. Ele voou sobre nós, ele passou pertinho da gente. Sim, passou bem pertinho, né, mas era sobre a plateia, no caso. Então, um bootleg bem estroxo, qualidade horrível, mas é um registro aqui. E aí, pô, cara, eu acho que, assim, só para complementar minha fala inicial, né, o retorno do Kiss ali, o show do Kiss em Porto Alegre, fez muita gente, mas muita gente mesmo, passar a ouvir Kiss de novo. E, cara, era o Kiss mascarado, era a realização de um sonho, para quem já acompanhava Kiss há algum tempo, ver os 4 mascarados no palco, ainda mais com esses óculos 3D, que eu não vi nada em 3D. Eu também. Eu tenho miopia num olho e hipermetropia no outro, então esse efeito 3D para mim não serve muito. Mas, cara, sobre o disco, tá? Quase eu não ouvi, não gostei. Eu ouvi e não gostei. Eu já falei em outra live que eu não sou muito fã de Kiss. Só que aí quando disseram que o Kiss ia vir a Porto Alegre com a formação original e mascarado, eu tinha que estar lá. Eu não lembro se fui eu que comprei o ingresso para ti, Mairon. Acho que foi. Ou se tu conseguiu comprar pela excursão. Eu sei que o Mairon veio de excursão de Pelotas. Se eu não me engano, eram 25 mil pessoas no Jockey Club, né? Se não mais. Eu tenho não aqui, mais. Tu quer eu pego quantos foram? Eu tenho esses dados. Fico Tá por do ti. meu lado aqui. Eu vou pegar. Enquanto tu fala, eu vou pegar.
No mesmo ano teve Metallica no mesmo lugar, que era o Jockey Club de Porto Alegre, o Jockey Club de Porto Alegre, e até onde eu sei foi os 2 únicos shows que teve lá, depois nunca mais teve show lá, era um lugar de acesso difícil, mas que dava para ver bem o palco, de boa visualização, dava para ouvir bem melhor do que o estacionamento da Fiergs, que hoje fazem shows frequentemente, infelizmente, né, que é um dos piores lugares da cidade para fazer show, é o estacionamento da Fiergs. Mas eu sei que o Mairon fez discussão no interior, com o pessoal do interior, ele e um grupo de amigos nossos, e na época os celulares eram aqueles tijolão grandão, e não era uma coisa muito prática de se ter, e nem todo mundo tinha. Daí o Mairon arrumou um emprestado, não sei se com meu pai, com quem, e eu arrumei um outro, que eu também não tinha. E quando eu cheguei no estádio, no Jockey, naquele monte de gente, eu liguei pro Mairon, onde é que vocês estão? E eu disse, nós estamos perto do palco, porque por causa da excursão eu tinha chegado cedo. E tinha alguém que estava na excursão que devia ter uns 2 metros de altura, 1,90 m, e esse sujeito levantou os 2 braços com os óculos e balançou. E o Mairon, tá vendo o sujeito com os braços levantados? Eu digo, tô. É aqui que nós estamos. Eu digo, tá, diz pra ele ficar aí. E aí eu ia apontando para as pessoas. Eu digo, deixa eu passar que eu preciso chegar naquele cara lá, que a minha turma tá lá. E no meio de 25 mil pessoas eu achei o Mairon numa época que o celular não funcionava direito, era um tijolão que mal tinha sinal. E, cara, a gente viu o show, o Mairon tava embasbacado, eu que não sou muito fã, gostei muito do show, por causa das palhaçadas, dos truques, e pô, foi uma coletânea de hits. Depois o Mairon tem o disco, pode falar o repertório do show depois. E o Ace atirando coisa, dando tiro com a guitarra, o Gene sangrando pela boca, o Paul Stanley voando por cima de nós, sabe? E, cara, teve o show do Rammstein, que marcou a gente, por tudo que o Mairon já falou em outra live, mas pô, o vocalista tava cantando, pegando fogo enquanto cantava, atirava flechas pegando fogo na plateia. Ele praticamente simulou um estupro do tecladista em um certo momento e ejaculou na plateia, que é um troço que até hoje é traumatizante. Ejaculou nele mesmo também, né? Oi? Ele ejacula nele mesmo, na própria boca depois, né? Olha, cara, cara, simula, né? Simula. É simulado, tudo simulado. Mas, assim, foi tão marcante que nós estamos aqui quase 25 anos depois falando desse show, sabe? Então, isso é o poder da música. Isso é um poder que eu digo sempre, a geração MP3 aí, não sei se vai saber isso um dia, cara. Então, do disco eu não tenho muito para falar, mas do show eu poderia ficar um tempão falando dele, cara. Só falando mais do show aqui, eu tenho um acervo eu ia juntando, agora eu não faço mais, mas ia juntando material da época. Então, saía na época o jornal Zero Hora, que é o jornal local aqui no Rio Grande do Sul. Então, teve um pôster promocional do Kiss, bem jornal, tá bem judiado aqui, com as letras para cantar, né? Quem é que ia decorar a letra lendo aqui, né? Se alguém fosse ficar com a página também, eu vou ler a página aqui no meio de 25 mil pessoas e vou cantar junto. Pera aí. Não, então vamos lá, Carl. Eu peguei por causa disso, né? Então, só aqui, ó, aí tem as notícias do dia aqui, né? Eles fizeram primeiro uma resenha pré-show, porque aí, como tinha que fechar, o show terminou tarde, então eles lançaram aqui primeiro o Rammstein, né? Aqui falando como é que foi o show do Rammstein, e aí aqui já estavam dizendo a organização do palco e tudo mais, mas novamente destacando como é que tinha sido o show do Rammstein, aqui embaixo, ó, aqui, show do Rammstein. Então, aqui tá o que eu falei, ó, foi R$15 a minha excursão, paguei R$15 para ir, R$20 o ingresso. Eu guardei também aqui da Rádio Atlântida, que é uma rádio local, o adesivo do show. E olha, né, o mirinzice também aqui, né, porque eu anotei as músicas de cabeça na época e depois eu bati na máquina do pai lá, né, as músicas. E, pô, foi um showzaço, né. E aí tu tinha perguntado quantos tinham, né, segundo informações aqui, tinha 40 mil pessoas, segundo essas informações aqui, né. Eu achava que era 30 mil, mas segundo aqui está 40 mil. No dia seguinte, saiu uma outra. Aí já é mais completa, também do jornal. Aí já faz entrevista com o pessoal que está lá, tem imagens do show, né? Rammstein de novo em destaque, porque eu acho que a grande surpresa para muita gente era o show do Rammstein, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar dos caras. Cara, é muito estranho. É muito estranho falar isso hoje, mas na época nunca tinha ouvido falar em Rammstein. Não, era uma banda que ninguém conhecia, não sabia de onde que tinha vindo, não se sabia o tipo de som que tocava. Quando anunciaram como banda de abertura, nós ficamos, quem são esses?
E não tinha internet para tu ir ali no YouTube, no Spotify, e, vou ouvir agora, vou saber. Não, você tinha que chegar, alguém tinha que chegar com o disco. E sei lá se em 99 o Rammstein já tinha disco lançado, mas como sempre quis descobrir bandas novas, levando bandas novas em turnê, né? Fez isso com tantas bandas, talvez a mais famosa seja o Rush. E, cara, foi uma surpresa para todo mundo, tanto visualmente, quanto musicalmente, quanto maneira de se portar no palco, o Rammstein. E a gente fala isso hoje, que o Rammstein é a banda que é, tem o conceito que tem. Muita gente diz, cara, como que vocês não conheciam? Era a época, meu, desculpa. Não, então, aqui na própria reportagem, que é do Roger Lerina, para citar, e tá aqui, né? Eu só vou ler um parágrafozinho aqui, já para a gente passar para o próximo álbum, né? Do show do Rammstein, né? Porque eles falam aqui do show do Kiss, tá, mas isso aqui é bem interessante. Além da demonstração incessante de fogos de artifício, explosões, faíscas e até um lança-chamas, o Rammstein também proporcionou um espetáculo de gosto no mínimo duvidoso. Durante Buck Dick, Tio colocou uma prótese peniana enorme e simulou urinar durante quase toda a música. Ainda bem que o show dos alemães não era em 3D. Na verdade, não era urinar, era ejacular, realmente. Eu lembro dessa cena, assim, e eu disse numa outra live, digo de novo, assim, o show do Rammstein foi o show da gente ir pro inferno e pro paraíso ao mesmo tempo, porque quando eles começavam a tocar a parte pesada, como ninguém conhecia, era alucinante, era 40 mil pessoas pulando junto, e se tu não pulasse, tu ia ser esmagado. Mas a hora que começavam os eletrônicos e tal, aí a coisa degringolava, né? E essa cena dele estuprando o tecladista realmente era algo tenebroso. Só matizando. Michael, fechamos de Psycho Circles? Fechamos, então. Vou mostrar aqui do lado, aqui tem eles aqui, né, nas abas. Esse era o Cris. E aí vinha um aviso, né, Mairon, no telão, coloquem os óculos, que agora vai ter exibição em 3D e tal, e algumas músicas, eu não me lembro quais. Bem legal. Não era todo o tempo. Dois fatos curiosos rapidinho desse show. Eu saí da excursão de Pedro Osório para lá com o que hoje é meu compadre, padrinho do meu filho, que o cara até já citou na outra live, o Leandro. E na excursão foi um rapaz chamado... E a Giana, esposa dele também. E a Giana, esposa dele, na época namorada. E aí na excursão tinha um rapaz chamado Coelho. E o cara, ele foi o tempo todo alucinado, fazendo uso de coisas que não vêm ao caso. E aí ele não conseguiu ver o show. Coitado, ficou no ônibus, porque a viagem de Pelotas a Porto Alegre dava 3 horas de ônibus, mais ou menos, e ali ele consumiu tudo que podia. E um outro cara que estava na excursão, quando a gente se encontrou depois do ônibus, eu não vou lembrar o nome dele, ele mostrou os óculos para nós e as pupilas dele dilataram tanto com o que ele via, ele saiu tão impressionado que as pupilas dilataram e ficou as marquinhas no óculos. Eu lembro disso até hoje, assim. E foi um baita show e agradeço, Michael, aí, por ter, de alguma forma, colaborado para ir lá e a gente viu o show junto. Mas vamos deixar de falar de Kiss e vamos falar do último aniversariante de 22 de setembro. Esse sim, eu tenho certeza que o Michael vai dizer, não ouvi e não gostei. E antes, né, só citando aqui, Líbia, muito obrigado por mais um comentário. Baita disco, né, Líbia? O Psycho Circus, que bom que tu curte bastante. Mas, então, o último aniversariante de 22 de setembro é o segundo disco da The Band, o próprio The Band. Que, assim como quase tudo que a The Band lançou, né, até o seu lançamento do The Last Waltz, tudo que a The Band lança é mágico. Mas esse segundo disco aqui, em especial, ele tem clássicos como Hag Mama Hag, The Night They Drove Our Dicks Down, que só de falar já quase começo a chorar, que eu acho linda essa música. Jawbone, King Harvest. Essa aqui é uma versão, já que a Líbia está presente, né, Líbia, com um Wob. Te prepara que eu vou roubar teu Wob do UFO. Então é uma versão japonesa, e é a versão japonesa de época, assim, eu acho... Olha. Um momentinho, então. Já volto aí. Tá bem. Essa é uma versão japonesa, né? E eu acho sensacional como os japoneses, eles eram, como ele é de época, né? 1970, esse disco aqui, eles têm uma delicadeza nos lançamentos até hoje, né? Então, aqui está o Wob, né? Tratando do disco em si, as histórias, a banda The Band, os canadenses de The Band, os famosos The Hulk, que são revelados depois, graças ao recém-falecido Rob Robertson,
o guitarrista através do Bob Dylan, né? O Bob Dylan que batiza eles como The Band, porque eles eram simplesmente a banda, né, cara? E realmente os caras eram fora de série. E seguindo aqui, você vai apresentando, né, o encartezinho que nós discutimos. O encarte do vinil, ele tem aquilo que a Líbia apresentou no encarte lá do disco na live passada, com as letras ora em japonês, e aí depois aqui as letras em inglês. Então, todo um cuidado que, assim, das pensagens que existem pelo mundo, eu não tenho dúvida que a pensagem nipônica é a melhor pensagem de todas, assim, além desses detalhes que eles trazem nas capas, nas artes dos discos, o som é muito bom, claro que a britânica também é excelente, mas, olha, eles se puxavam, né? Então, para quem não conhece The Band, assim, e não quer ouvir os 3 discos do Let's Waltz, esse disco aqui é altamente recomendado. Se não me engano, o Diogo colocou ele na lista de melhores de todos os tempos dele, naquela série que a gente fez, os álbuns que faltaram. Descasso, e ouçam The Night They Drove o Dixie Down, que é lindíssima, assim, né? E eu recomendo, inclusive, para o Mikael, que gosta de Neil Young. Mikael, isso aqui é ouro puro perto de Neil Young. Não, a The Band é importantíssima, né? É The Wait, a música deles mais famosa, né? The Wait. O quê? The Wait. É uma banda que muito, para quem não conhece tanto como eu, é muito falada por causa da ligação que tem com o Bob Dylan, e eu já falei em outra live que eu não curto muito Bob Dylan, então nunca me interessei muito por The Band, mas eu conheço The Night They Drove o Dixie Down por causa dessa banda aqui, que eu fui ali buscar agora, eu também não sabia que era desse disco, senão eu já tinha separado ele. O Black Crow é a faixa que encerra esse disco do Black Crowes. E eu não ouvi a versão da The Band, mas a do Black Crowes eu recomendo bastante. É um sonsaço, eu não sei também. Ela não é original da The Band, né? É original da The Band? É da The Band. Rob Robertson. Achava que ela era mais antiga. Achava que ela era mais antiga. E cara, realmente eu não conheço The Band, não posso opinar muito sobre eles, eu conheço muito pouco. E eu sei que é uma banda respeitadíssima e tal, mas entra naquelas tantas bandas que eu ainda não cheguei lá. É curioso, né? Porque eu comentava na live passada que eu achava o Neil Young uma cópia barata do Bob Dylan, né? E aí tu mesmo disse que o Neil Young também se acha. E eu acho assim, o Bob Dylan... Não é que ele se acha uma cópia barata do Bob Dylan, é que eu acho que se tu fizer esse comentário para ele não vai discordar tanto, não. Não, então, eu acho que assim, eu sou um grande fã de Bob Dylan, né, mas o Bob Dylan, ele ter levado a The Band com ele ali, no seu processo de transição do folk para a fase elétrica, né, ele carrega depois, ao longo da carreira, muito dessa influência da guitarra, né, até que ele aprende a tocar guitarra. Claro, alguém pode falar, não foi Mike Bloomfield, não foi o Rob Robertson, o primeiro guitarrista do Bob Dylan, ok, não vamos entrar nesses detalhes, mas a The Band, assim, também é parte de salvar o Bob Dylan, né, porque para quem não lembra, ele se acidenta de moto ali, ele acaba passando alguns meses em Woodstock, se recuperando, e gravando ali com uma espécie de terapia junto com a The Band, que vai depois virar o álbum The Basement Tapes, né. Então, a importância da The Band, não só musical, que é uma qualidade inigualável, e que lembra muito o Neil Young, mas eu não consigo gostar de Neil Young, isso é bem interessante, até agora eu passo a rever, porque talvez eu tenha que ouvir melhor Neil Young, né? Os dois são canadenses, por exemplo, então tem similaridades, tanto nas pronúncias quanto no som, mas a importância para a vida do Bob Dylan, talvez essa fase dele terapêutica ao lado da The Band, que durou alguns meses, e vai gerar uma série de discos depois, não é só o Basement Tapes, talvez não teria levado o Bob Dylan a ser o que o Bob Dylan é hoje, né, do ponto de vista dos fãs do rock. Mikael, não sei se tu quer comentar mais alguma coisa. É mais ou menos a mesma importância que o Crazy Horse teve para o Neil Young, né, que o Crazy Horse já era uma banda formada e com contrato e tal, assim como a The Band, e o Neil Young incorporou ela como banda de apoio, assim como o Bob Dylan incorporou a The Band, e virou a principal banda de apoio, e foi ele gravar os melhores discos dele, assim como a The Band fez com o Dylan. São similaridades, né? Coincidências do mundo do rock. E tudo do Canadá. Claro, Bob Dylan não é do Canadá, mas...
Só que a The Band eu sou obrigado a confessar que musicalmente os caras eram muito melhor do que o pessoal do Crazy Horse, né? Muito mais talentosos. Só o Garth Hudson e o Robbie Robson já... E foi curioso que o Garth Hudson era o mais velho de todos e é o único que ainda está vivo, né?